Olá, começa agora o programa Nossa Entidade. E hoje nós vamos conhecer o trabalho do CADEVI, Centro de Apoio ao Deficiente Visual, que promove atividades nas áreas social, esportiva, educacional e cultural, como parte de um processo de reabilitação e preparação para o trabalho. Para essa conversa, eu recebo Tânia Cristina Antero, que é professora de Pilates e de Orientação e Mobilidade. Carolina Robortella Nogueira, que é professora de Karatê. Elísio Gonçalves, que é aluno. E Lothar Bazanella, que é Relações Públicas da entidade. Sejam todos bem-vindos aqui à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Obrigada pelo convite. Obrigado. Bom, a gente quer conhecer um pouquinho, então, o CADEVI. Lothar, conta pra gente como foi fundado, qual foi a concepção, qual é a concepção, então? O CADEVI foi fundado em 1984 por vontade de um grupo de ex-alunos do Instituto Padre Chico, que é uma das mais antigas escolas para cegos do Brasil. E internamente na escola eles jogavam futebol, dominó, baralho, andavam de bicicleta, enfim, várias coisas. Depois de terem saído da escola, eles queriam continuar com essas atividades e sentiram a necessidade de formar um grupinho organizado numa entidade, inicialmente como clube de apoio, e praticavam exclusivamente esporte. Com o tempo, muitos atletas pararam de praticar esporte, foram entrando outros associados que não praticavam esporte, o interesse era outras atividades socioculturais, por exemplo, tocar um violãozinho, aprender um instrumento, até montar um coral e tal. Então ampliou para Centro de Apoio Deficiente Visual, já com outras atividades. E de lá para cá foram surgindo outras necessidades. Então hoje temos xadrez, temos o Pilates, condicionamento físico, atendimento psicológico em parceria com algumas universidades. Uma delas é a PUC, outra é a Anhanguera, o FMU. E vocês me ajudem a lembrar outras atividades. Informática, né? Com o surgimento da informática, karatê, tá aí a Carol. Artesanato, temos aulas de artesanato com tear, crochê, macramê, tricô. Temos aulas de inglês. Tai Chi e Yoga. Tai Chi, aulas de dança de salão, né? Passeios, né? Que a gente faz passeios para rafting, para praia, para trilhas, né, Carol? Museus, teatros, museu, cinemas. teatro, projeção de filmes com audiodescrição, né, que é uma coisa relativamente nova, mas que está crescendo, graças a Deus. Inclusive, em programação de TV, nós já conseguimos nacionalmente que as emissoras tenham audiodescrição em 6 horas de sua programação por semana. Futuramente, a gente gostaria que chegasse a total, né? Mas por enquanto é isso. Tem as palestras também educativas. Palestras educativas, temos um encontro chamado Cá Entre Nós, onde a pessoa compartilha suas dificuldades, suas angústias, porque a gente atende pessoas a partir de 10 anos de idade. Muitos deles já perderam a visão em fase adulta, quando abandonaram certas profissões, né? E então passam por toda aquela crise existencial, enfim, e aí com esse bate-papo lá começa a trocar ideia e aprender como cozinhar, por exemplo. Muitas donas de casa chegam: nossa, mas eu cozinhava, eu passava roupa. Então vai continuar, só vai fazer de uma forma diferente. Então ela troca experiência com pessoas que já passaram por isso, né? E tem rolado muito legal. Bacana. Eu acho que o Elísio também pode contar um pouquinho para a gente como funciona o trabalho lá no CADEVI, porque você usufrui, né? Você participa, você é aluno lá. Antes de você me falar o que você faz lá, me conta um pouquinho da questão da sua perda da visão, né? Porque já foi numa fase adulta. Foi. Então, eu perdi a visão por complicações da diabetes, né? Eu já tive diabetes já logo cedo, com 25 anos eu tive pancreatite. E daí pancreatite deu a diabetes. Aí quando eu tive 50 anos, a diabetes atacou mesmo e eu perdi a visão. Com 50 anos? Com 50 anos eu perdi a visão. Faz uns 3 anos que eu perdi a visão. Aí foi um baque, né? Mas aí o apoio lá do CADEVI é fantástico.
Você, quando você tinha até os 50 anos, qual era a tua profissão? Como que era a tua vida? Era bem ativo? Ah, era bem ativo. Gostava muito de dirigir, viajava bastante. Eu era sapateiro, né? Eu tinha minha sapataria também, né? Que eu tinha minha sapataria própria. dependia muito da visão, né? Dependia muito da visão. E eu costurava, né? Então eu usava muita visão para costurar, essas coisas, né? E a visão foi assim, muito rápido. Em 3 anos eu perdi assim, de uma hora para outra. Né? É completa. Foi completo. Mas ela foi assim, abaixando como uma luz, né? Foi apagando, né? Apagando. E aí os médicos não quiseram mais mexer. Aí falou, procura uma ajuda. Mas quando eles mandaram eu procurar ajuda, eu achei que ainda ia ter uma solução. Porque falou, lá tem uns pessoal que tá lá e eu saí eles não mexeram mais na minha vista porque eu estava com baixa visão. Certo. Aí eu falei, vou ficar com baixa visão, não tava mais reclamando. Mas aí as meninas já estavam sabendo que eu ia perder a visão. Entendi. Uma coisa muito interessante também aconteceu lá, que a Tânia, minha professora, eu ainda enxerguei ela quando eu cheguei lá no KDV. Ela falou, vem cá, você vê? Só que eu via as pessoas, mas não sabia a cor, né? Aí ela falou, ó, eu sou assim, sou assado, eu nem sabia que cor que era. Então eu estava perdendo a visão, eu mesmo não sabia. Entendi. Eu não estava acreditando que eu estava perdendo a visão. Aí quando eu perdi mesmo, eu já estava apoiado por elas. Então foi muito bacana esse apoio. Ô, Tânia, me conta um pouco então. Você até está emocionada? Por quê? Porque é muito gostoso ver o desenvolvimento deles, né? Chegam fragilizados e aos poucos vão criando uma nova vida. E a gente faz parte disso, né? Então é gratificante. A gente faz um trabalho voluntariado, mas eles mais dão do que a gente dá para eles, sabe? A gente se sente uma outra pessoa, né? A gente vai mudando conforme vai amadurecendo, vai acompanhando o crescimento deles, a evolução, a mudança, sabe? Chega triste, choroso e de repente está com esse sorriso maravilhoso. Então são essas pequenas coisinhas que para algumas pessoas são pequenas, mas são significativas. E você faz o trabalho de orientação e mobilidade. Então, por exemplo, no caso do Elísio, ele chegou com baixa visão, até ele falou, ainda consegui enxergar um pouco a imagem da Tânia. Mas tem pessoas que já chegam sem a visão, né? A visão completa, a falta de visão completa. Você ensina o que para eles? Porque vai começar uma nova vida, né? Uma descoberta. Eles vão aprender a enxergar de outra forma, literalmente. Então vai usar os outros sentidos, a audição, o olfato, o tato, sensação de pele, né? Sentir como aqui tá frio, então sente de onde está vindo o vento. E usar a bengala para ter autonomia de locomoção no meio interno e no meio externo. E também aprender até fazer outras coisas, como utilizar bancos, né, caixa eletrônico, telefone, que muda. A forma de utilizar muda. Então, a orientação mobilidade ajuda nisso, a reintegrar na sociedade. Porque é uma dificuldade, né? A gente mesmo... que tem a visão, quando está dentro da nossa casa, nós temos a ideia que sabemos onde está tudo, né? Sofá, mesinha, a cadeira, mas quando se perde a visão, se perde essa noção, né? No começo. Exatamente. Perde um pouco, mas começa a utilizar esses outros sentidos e também o que nós não fazemos, que é um mapa mental. Então aqui, por exemplo, no estúdio tem uma disposição das cadeiras, da mesa, dos câmeras. Então, você que tem a visão, você já está totalmente ambientada. Para eles, se vierem apresentar esse programa, depois de 2, 3 vezes, eles vão se ambientar, porque vão fazer um mapa mental do que tem aqui. A mesma coisa acontece em casa. Além disso, tem os cheiros característicos dos lugares, né? O banheiro tem um cheiro característico, a cozinha também, um quintal também. Então, eles vão aprender a enxergar, a andar, se mobilizar, mas de outra forma, usando os outros sentidos. Na rua até não só vão aprender, mas também vão aprender a se desviar dos vários obstáculos que tem, né? Sim.
principalmente pela questão de segurança. Exatamente. Né? Então, saber identificar os espaços, saber como desviar, como chegar, como atravessar uma rua com segurança. As técnicas de orientação à mobilidade são seguras. Sim. Elas foram desenvolvidas justamente para dar essa segurança para a pessoa que não tem a visão, para sair de casa, né? Sair do sedentarismo, sair de uma vida reclusa para a sociedade. Ver que a vida continua, né? A vida continua. Elísio, me conta um pouquinho mais, então. Daí você estava na instituição, perdeu, então, a visão completamente e precisou aprender muita coisa. Como que foi para você? Aprender, descobrir, fazer esse mapa mental, foi difícil, foi natural? Não, foi difícil. Foi difícil, né? Mas eu estava bem apoiado, né? O apoio do professor Dai é fantástico, né? Eles me deram um apoio assim como... praticamente ele faz um papo mental na sua cabeça. Eles praticamente quer dizer que ela também não enxerga. Porque o jeito que ela me atendeu ali, parecia que também não enxergava. Eu lembro direitinho que ela me ensinou o que é doce da mão, que eu nunca liguei. Você é o doce da mão, agora é assim, ó, agora você não vai mais fazer assim, agora é assim, é delicado. E parecia que ela aí começa a fazer aquela mental na nossa cabeça, que parece também que ela não enxerga. Olha só. A impressão é isso, entendeu? Aí anda com você na rua para te dar mobilidade, começa a falar o que tem na frente, o que não tem, como é que vai ser, como é que não vai ser. Aí você vai aprendendo, né? Mas é um pouco difícil, mas você vê que depois fica mais fácil. Você acha que se não tivesse esse apoio, você conseguiria estar e fazer as coisas que você faz como hoje? Ah, não consegue. Porque o susto que... Porque quando eu comecei a ficar... Antes de andar com a bengala, eu andava muito cuidado na esposa, né? Então saía bem. Um dia que eu fui sair sozinho, que eu abri a porta, eu entrei para dentro de novo. Eu falei, nossa, não tem jeito, nunca vou andar. Eu entrei para dentro, morre de medo. Você fala, não dá nem um passo. Aí, mas depois que começa a aprender, você vê que normal, ando São Paulo inteiro, ando de metrô, e me sinto bem querido agora, mais que eu nem chegava. Agora a gente tem que prender. A propósito, tem que prender para não sair agora. A propósito sobre o Elísio, para mim foi muito emocionante o dia que eu encontrei ele lá no KaDeVi e perguntei, e a Lúcia? Não, a Lúcia está em casa. Eu disse, poxa, mas está vindo sozinho? Hoje é o primeiro dia que eu estou vindo sozinho. Poxa, isso é altamente gratificante para a gente, porque é o grito da independência, né? Porque a pessoa ficar dependente, no começo as pessoas levam o filho, a esposa, o marido, enfim, para serem atendidos. E quando eles começam a vir sozinhos, daí realmente eles já alçaram um voo, né? A independência, mas aí né? acontece também um processo inverso, né? No começo a família, amigos, voluntários levam. Certo. Mas depende da disponibilidade de horário deles. Então é uma dependência daquela pessoa. Ah, mas agora? Não, mas que horas? Você tem que levar? Quando eles já têm essa autonomia, que vão sozinhos à instituição, aí acontece ao contrário. Mas você não precisa de mim? Mas vai só trazem agora? os parentes nas festas. Né? Então acontece ao contrário. As pessoas que antes levavam eles, né? Aí se sente sem utilidade. E agora o que eu vou fazer? Né? Muitos se tornam voluntários também, né? É o caso da Lúcia, nos apoia também nas festas também, né? A Lúcia é a esposa do Elísio. Elísio, e quais atividades que você faz dentro lá do KaDeVi? Do KaDeVi? Aí eu faço informática, faço karatê, né? Faço karatê também, faço pilates, né? A Tânia também, além dela fazer mobilidade, ela dá aula de pilates também pra gente. Entendi. E faço também outra atividade de sábado também, né? Que é exercício físico. Que aprende você a andar para trás. Condicionamento físico. Aproveitando então, Carolina, me explica um pouco, né? Você é a professora de karatê. Como é então o karatê para quem não tem a visão, já que é uma luta? Só gostaria de falar um detalhe antes que o Elísio falou. A Tânia parecia que era cega também, né? E nós esquecemos às vezes que eles são cegos. Porque eles têm uma desenvoltura
tão desenvolvida, né? Tem uma facilidade, né? Desculpa o termo. Tem uma facilidade em fazer as atividades, eles já são maestros lá no KaDeVi também, que às vezes a gente fala, vamos lá, pessoal, opa, vamos buscar o pessoal que a gente deixou eles lá. Porque esse contato chega uma hora que a independência deles é gritante lá dentro do espaço e fora do espaço das atividades que a gente promove também. E o Karatê acaba ficando assim também. O Karatê é uma arte marcial. Antes de ser uma luta, o Karatê é uma arte marcial marcial milenar, com a tradição voltada aos princípios orientais. Então tem muito uma questão de disciplina, de hierarquia, de humildade, de mestre, discípulo, amizade, né? E isso faz com que essa luta transborde um pouquinho a barreira do físico. A luta em si não é praticada dentro do Karatê para deficientes visuais no KaDeVi. O estilo que a gente pratica é o Goju-Ryu e ele é muito embasado nos katas, que os katas são uma série de movimentos para a direita, para a esquerda, para todos os lados cardeais. Certo. E são esses movimentos que entra muito a prática do mapa mental que a Tânia falou. Então, para um aluno que acaba de entrar, que nem o Elísio, né, tinha perdido a visão há pouco tempo, você começou o Karatê, você tinha perdido a visão há 2 anos, né, Elísio? 2 anos. 2 anos, mais ou menos. Nunca tinha feito uma prática de artes marciais. Então, a gente tem que ensinar praticamente do básico, né, toda a técnica básica. Então, a diferença de um aluno que a gente pega, o Elísio, para um aluno que enxerga, seria, na metodologia seria muito o falar, que você tem que falar de uma maneira muito lúdica, muito detalhada e muito simples, para que ele entenda o movimento. Passada essa fase, se ele ainda não entendeu, tem o toque. Eu vou no braço dele, direciono o braço, eu ponho a mão dele para tocar a minha mão, para ele entender como é que é a mão fechada, por exemplo, para ele entender como é que é o corpo, para ele entender o direcionamento que ele tem que ir. Então, basicamente, a diferença entre um aluno como Elísio e um aluno que enxerga seria a maneira com que eu falo e o tempo com que ele aprende. Um aluno que enxerga talvez aprenderia em 3 aulas um movimento. Um aluno que não enxerga talvez entenda em 6, 7 aulas um movimento. E o KaDeVi tem uma questão assim, dentro do esporte, que a gente atende muitas pessoas com uma idade um pouco mais avançada. Então a gente tem o trabalho muito rico no cardiopulmonar, do equilíbrio, da coordenação motora, da flexibilidade, visando a qualidade de vida do aluno. Não só que ele aprenda o movimento do Karatê, mas que ele aprenda dentro do Karatê como é que ele faz para ter uma qualidade de vida boa. Então os movimentos do Karatê geram equilíbrio, dentro de casa ele vai ter equilíbrio. Os movimentos do Karatê fornecem para ele um mapa mental do espaço dentro do Karatê, e isso ele vai expandir para toda a área onde ele convive, na casa dele, no espaço público, num shopping, num parque, em todos os outros lugares com que ele frequenta. E isso vai também dando uma certa segurança, autoestima para o aluno, né? Porque o Karatê, ele tem essa questão de sempre você ter que passar um pouco... hoje eu aprendi isso, amanhã, outra aula, você vai ter que aprender 3, 4 movimentos a mais. E você vai ter condições para isso, você vai ter capacidade para isso. Então ele vai começando a se sentir mais valorizado, mais útil, mais seguro nas atividades que ele faz. Então o Karatê extrapola o Karatê. Esse é o objetivo das nossas aulas de Karatê lá. Tânia, aí no caso do Pilates, né? Porque além dessa atividade que você faz de orientação e mobilidade, você dá aula de Pilates para eles. E a gente sabe que o Pilates ele é puxado, né? Ele tem movimentos puxados ali. Eu queria que você explicasse se há algo diferente quando a pessoa não tem a visão. Não, é o que a Carol falou, é a mesma coisa. Para quem enxerga, a gente mais demonstra do que fala. Apesar de que eu sempre tive a característica de falar muito, de descrever os exercícios. Porque eu gosto que o meu aluno, mesmo aquele que enxerga, entenda. E que depois ele possa fazer com autonomia. Se for fazer em um outro lugar que não tiver a possibilidade de ser corrigido, ele saiba como fazer. Então, quando eu comecei a dar aula de Pilates de solo para eles, eu só faço a descrição um pouco mais detalhada.
para eles entenderem os movimentos do corpo, dissociar, que está movimentando os ombros, não precisa movimentar a cabeça. E por aí vai. O corpo é um todo, mas ele também é dissociado, né? Ele é separado. Então, hoje eu consigo ter uma turma de uma média de uns 15, 18 alunos, né, Elisa? Exatamente. E eu consigo, por incrível que pareça, dar quase que a mesma aula que eu dou para quem enxerga. Sério? Tá certo que guardadas as devidas proporções de amplitude de movimento, de tempo de execução, todas as diferenças existem, mas eu consigo trabalhar o mesmo exercício com eles. Tá? É uma turma fantástica, porque eles aprendem a escutar, a entender e a fazer. Porque para quem não enxerga, Priscila, é importante a descrição do movimento. Por exemplo, isso que elas falaram na aula de dança, de karatê, de pilates, acontece nas aulas de dança de salão, por exemplo. Então, para quem já dançou enquanto enxergava, ele já tem ideia do movimento para fazer um movimento mais amplo ou mais curto, enfim. Para quem não enxergava, que é o meu caso, eu fiquei cego com 5 anos de idade. Então, eu não tinha essa noção. E a pessoa precisa de uma descrição detalhada, e, às vezes no começo até pegar na mão, estender o braço, ergue o braço, eu ergo o braço aqui ou aqui, entendeu? Então, às vezes precisa desse toque inicial, mas a partir da segunda, terceira vez já não precisa. Erguer o braço ele já sabe quanto que é. Certo. Um passo de dança, um passo para a esquerda, um passo para a direita. Que tamanho é esse passo? Então tu tem que dimensionar, né? Afasta um palmo, o 2, enfim. Se mesmo assim a pessoa não entendeu, tu vai lá e explica uma vez ou duas, entendeu? Só para a gente ter essa referência. Como não tem a referência visual, e a dança é muito de imitar quem está dançando. Tu olha quem está dançando, vão fazer o mesmo gesto. Às vezes, então, a gente precisa desse reforço. Né? O que ele falou sobre a dança, que é muito de imitar, acontece muito numa aula tradicional de karatê também, né? O aluno entra como faixa branca, ele só observa o professor e repete. Lá no KDV, a gente tem que detalhar bastante o movimento. E uma vez aconteceu um fato muito importante numa aula de condicionamento físico, alguns anos atrás, que eu estava dando aula e uma pessoa entrou para olhar a aula. Certo. Aí no final da aula ela virou para mim e falou assim, baixinho, acho que ela estava um pouco... O que essas pessoas têm? Aí eu falei, elas são pessoas com deficiência visual. Ela, sério? Não deu para perceber. Não percebeu. A diferença. Porque depois de um certo tempo de aulas, de aula, de prática, eles se acostumam tanto, né, Tânia, com o nosso, né, Lothar, com o nosso tipo de comando. Linguajar que tu desenvolveu. O nosso linguajar. Eu tenho um linguajar, a Tânia tem outro, a Sumaia, que é outra professora, tem outro, o professor de xadrez tem outro. Mas aquela turma que faz comigo aquela aula e com as professoras aquele tipo de aula, a gente nem termina de falar, eles já estão no movimento. Eles já estão acostumados. Se vai um professor tão capaz quanto eu da aula de karatê lá, talvez ele fale e o pessoal fica parado, até o movimento que eles sabem, né? Mas como eles já estão habituados ao nosso tipo de metodologia de aula, eles já fazem tranquilamente qualquer tipo de movimento. Mas vocês percebem entre os alunos um certo medo de... Né, de iniciar algo que não... Uma coisa é muito... o medo do desconhecido, né? Tem alunos que... Poder responder? Pode, por favor. Eu vou responder que talvez elas mesmas... eu acho interessante também. Eu mesmo... Desculpe até entrar na conversa. Imagina. Porque é interessante. Chegasse para mim antes, você vai fazer karatê. Eu vou falar, eu não tenho condições de fazer. Mas por que eu consegui fazer? Porque elas acreditam na gente. Então a gente faz porque elas acreditam nelas mesmas. Fizemos um passeio também aí que foi fantástico também. Uma experiência que eu... se eu enxergasse, eu não ia fazer. Foi a viagem que nós fizemos para... Tapiraí. Para Tapiraí, o ano passado. Em novembro de 2017. Uma viagem fantástica. Aí que só ela acreditou. Até o guia, não vou levar esse pessoal não, você tá doido. Mas ela, não, vai. E o rafting em Juquitiba também, que desceu. Em julho de 2017. Fizemos coisas que quem vê não faz. Depois o pai falou, olha, eu não acreditei que vocês fizeram. Mas é porque a gente, quando tem o apoio assim, é tão bonito, porque elas acreditam, então a gente faz. Então tudo que elas faz,
pede pra gente faz e consegue, porque elas acreditam mais que a gente. Isso que eu acho legal, é uma troca. Mas existe a receptividade dos alunos que estão abertos a isso. Muito abertos a receber essas informações. Eles têm que ter muita paciência, porque, que nem a Tânia falou, tem 15 alunos numa aula, né? Cada aluno tem uma dificuldade diferente. Sim. Então, às vezes o Elísio já entendeu o movimento, ele tem que esperar o amigo do lado entender para que todos façam e sejam corrigidos da maneira certa, para que não haja nenhuma lesão. E eles têm. Né? Eles têm essa vontade enorme de aprender, essa vontade enorme de entender como é que é o mundo agora sem visão. A gente vai aprofundar esse assunto depois do intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade. Hoje com o CADEVI, Centro de Apoio ao Deficiente Visual, que promove atividades nas áreas social, esportiva, educacional e cultural, como parte do processo de reabilitação e preparação para o trabalho. Bom, a gente estava falando dessa questão de, com a perda da visão, essas outras atividades, né? O Elísio falava de que acreditava que não era possível, né? Você já tinha feito karatê antes, enquanto você via, por exemplo? Não, nunca tinha feito. Computação, né? Porque você faz computação também lá. Você tinha feito? Nunca tinha feito. Nunca tinha feito computação, nunca tinha feito, né, karatê. O mesmo exercício que eu fazia era andar de bicicleta. Então foi tudo novo para mim. Tudo novo. Tudo novo, né? E eu estou me cuidando muito mais da saúde que antes. E lá também no CADEVI tem uma atividade que é o xadrez. Eu queria, Lothar, que você falasse um pouquinho para a gente do xadrez. Ele é diferenciado, o tabuleiro é diferente, as peças, ou não é a mesma? Dá para jogar com quem enxerga? Como funciona? Exatamente. O xadrez, a única adaptação que ele tem é que as peças brancas são em baixo relevo e as pretas são em alto relevo. No centro de cada quadradinho desses tem um buraquinho onde a peça é encaixada. Aí a diferença maior que existe entre quem enxerga e quem não enxerga é que para quem enxerga a peça tocada é a peça jogada. Para nós não, a gente pode tatear todo o tabuleiro, peça por peça. No momento que desencaixá-la do quadradinho dela, essa peça tem que ser jogada. Certo. E a gente diferencia a cor das peças ou pela textura, ou põe um parafusinho, um preguinho numa das cores, por exemplo. Então, em todas as peças da cor preta, por exemplo, vão ter uma diferençazinha da branca. Porque a textura pode ser um preguinho mesmo, né? E daí, quando tem essa jogada, como que eu sei a jogada que o adversário fez? Exatamente, porque eu posso apalpar o tabuleiro, né, e vejo, e geralmente a gente canta o jogo, como a gente diz, por exemplo, numera as peças, as casas das brancas, por exemplo, começa pela torre à esquerda, a casa A, B, C, D, E, até o H, que é a torre da direita. O E fica na casa de E, que a gente chama de Eva, para memorizar melhor. Certo. E a D é da dama, e assim vai mudando de A até o H. Agora, no sentido para frente, sim, aí seria o A1, A2, A3 até o A8. Certo. Então, o rei branco está em E1, né? E o rei preto está em E8. Então, quando a pessoa movimenta cavalo F3, então eu sei que é o cavalo das brancas, que estava na casa original G e foi para F3. O xadrez, ele é um jogo que mexe com muitos sentidos, né? Sim. A memória, a questão do espaço. Para quem não tem a visão, é nesse sentido também? Muito mais ainda, porque tu vai mexer com todos os movimentos, sentidos horizontais, se ele vai
se ele vai para frente ou para trás, se ele vai para um lado, se ele vai na diagonal, se ele vai 2 ou 3 casas. Que nem o cavalo tem um movimento em L, ele anda 2 casas num sentido e outra no outro. Então, se ele for 2 para frente, ele pode ir uma para um lado ou para o outro. Ele pode ir uma para frente e 2 para um lado ou para o outro. Então, a pessoa tem que ter essa noção de direção e de espaço. Ele é altamente recomendado para o desenvolvimento da pessoa. E esse conhecimento vai ser usado na vida, né? Na locomoção, enfim, né? Ter noção de lateralidade. E a gente, né? isso, lateralidade. Certo. E a pessoa pode jogar contra quem enxerga, seguindo as mesmas regras. E a pessoa, daí então a pessoa que vê, né, que enxerga, ela vai cantar a jogada, Sim. assim como Se ela não vocês. souber cantar, ela diz, olha, eu joguei o cavalo aqui, ó. Daí o cara vai lá, beleza. Então, perfeito. E tem campeonato de Tem, de o xadrez, KaDeVi, assim? inclusive, ele tem a melhor equipe da América Latina de xadrez. O campeonato por equipe ele tem sido muito bem sucedido nos últimos 10, 12 anos. Nós participamos de campeonatos paulista, estadual, o brasileiro também, organizado pela UFBXDV, que é a organização de xadrez para deficientes visuais, né? Certo. E tem para o Pan-Americano. Tá? Olha que Então legal. a gente compete em vários níveis. Falando em competição, porque o KaDeVi ele tem várias atividades esportivas. Sim. Essas atividades, elas são voltadas para o bem-estar, para a questão da saúde, para a mobilidade, ou ela também pode ser dali saem campeões paralímpicos, por exemplo? Sim. Atividades paralímpicas, hoje nós não temos. Nós já tivemos atletismo, judô, natação, né? Hoje a gente não tem mais, por falta de apoio. Né? Inclusive, desculpa cortando, o KaDeVi introduziu o goalball aqui no Brasil. Exatamente. Que é qual atividade? Só para o Que o goalball é a única atividade criada para pessoas com deficiência visual. Então, é uma rede, 3 jogadores de cada lado, com uma bola que tem um guiso, justamente para eles saberem para onde vai essa bola, e o time adversário joga na direção do outro, né? Então, esses 3 jogadores, do centro e das Jogam laterais, agachados, eles né? vão jogar agachados, vão descer e vão defender essa bola com o corpo. A bola tem que ser arremessada rasteira, né? E essa foi o primeiro esporte que foi adaptado, foi criado para cegos. Os outros sofreram adaptações. Nós estamos trazendo agora para o Brasil o tênis de mesa para cegos também. É uma atividade que o tênis de mesa tem alguma diferença do? É adaptada, né? Sim, é adaptado também. Qual a diferença? A bolinha não passa por cima, passa por baixo. Ela passa por baixo da rede, ela tem um guiso diferente interno também. também. Tá. Então é tudo adaptado. Agora o goalball é a única criada para. E o KaDeVi foi o que trouxe para o Brasil. E o ponto do adversário, por exemplo, quando o adversário acerta a rede, então é um ponto para o outro, ou então quando a bolinha cai na caçapa do outro lado. Nós falamos de várias atividades que a entidade oferece, mas tem também a parte de preparação para o trabalho. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Talvez a pessoa que perca a visão, ela acredite que não pode avançar mais nessa parte profissional. Vocês mudam essa visão? A partir do momento que ele começa a ter um contato com outras pessoas com deficiência visual, não se sente único, ele começa a ser incluído na sociedade. Melhora a autoestima. E começa a fazer, como o Elísio faz, atividade de informática, então amplia um pouquinho o horizonte de conhecimento, começa a fazer outras atividades dentro do KaDeVi mesmo, voltadas a assistir às palestras. Então, cria um interesse em fazer uma atividade profissional. Certo. Né? Então, ser útil para ele também. A informática, hoje em dia, é uma ferramenta básica para várias profissões. Então, lá nós temos um curso inicial, desde a digitação até o uso de planilhas, e isso profissionalmente.
editores de texto, tá? E acesso às redes sociais, onde a pessoa vai ter apoio para estudar, para acesso à literatura, enfim. Eu mesmo me aposentei em dezembro de 2017, depois de 44 anos trabalhando como analista de sistemas na Prodam, para as unidades do município de São Paulo. Sim. E a informática tem sido um campo bastante fértil para deficientes visuais. Elísio, você pensa em voltar a trabalhar? Ou você nem parou? Como que ficou a tua área profissional? Então, a minha área profissional, eu tenho até as máquinas, né? Eu tenho as máquinas, tenho lá os meus... todo o equipamento, né? Depois que eu entrei no KDV, eu vi se eu quiser, eu posso continuar fazendo muita coisa. Agora, depende de mim mesmo, né? Porque aí você vê que você tem capacidade, né? Tem muita coisa que dá para mim fazer. É só adaptar, né? Só adaptar. Só adaptar. Adaptar. Aí vou ter um auxílio, né? De alguém, mesmo que não saiba fazer, mas só para falar para mim, ó, aqui aonde colocar. Está tal máquina, né? Tal máquina. Não, até a máquina eu chego lá, ligo, normal. Vamos supor, para não ter acidente, né? Atender um cliente, para não ter aqueles problemas. Mas dá para ficar normal. Quase, eu vou até falar uma coisa assim, não sei se eu vou falar bobagem, mas a gente pede um pouco agilidade, mas o que a gente faz, a gente pode continuar fazendo. Ô, Tânia, e o mercado de trabalho, você acha que encara dessa maneira mesmo? Porque a pessoa que perdeu a visão, assim como o Elísio disse, eu tenho capacidade, eu consigo, com treinamento, com ajuda, eu consigo. O mercado de trabalho enxerga dessa maneira ou você vê que ainda não? Ainda não como deveria. Precisa de um pouquinho mais de estímulo nisso, de entender que a pessoa com deficiência visual, ela tem capacidade. Ela não é uma pessoa que precisa ficar encostada em casa. Né? Então, adaptar o meio de trabalho ou trazer essa pessoa e mostrar para ela o que ela pode fazer. Ver o que ela pode fazer dentro daquela parte profissional. Né? E também ter uma capacitação para isso. Além das empresas adaptarem o espaço mas também capacitarem a pessoa para isso. E todos são capazes de fazer. Né? A gente vê vários voltando para o mercado de trabalho, na área de informática, com massagem, com outros tipos de trabalho, porque se propuseram a isso e os lugares abriram espaço para. E vocês ajudam muito nesse voltar à vida, voltar às atividades, porque quando a pessoa perde a visão, ela entra no luto. E vocês recebem as pessoas já nesse luto? Me falem um pouquinho sobre isso. A gente chama de luto, né? Porque é a perda de um ente querido, que é a visão. Então, o Elísio, que perdeu há 3 anos, tem pessoas que ficam 3 anos em casa. 3, 4, 5 anos e não querem sair. Né? Porque não se acham em condições, ainda sofrem com a perda da visão. A família não apoia. Outros, em 6 meses, nós temos mesmo associados que em 6 meses decidiu, eu quero andar sozinho, não quero ficar mais em casa. Então varia muito o tempo, né? Vai de 6, tem gente que 4 meses já quer andar sozinho, depende muito. Então primeiro passa por essa fase de luto, na tentativa toda, como o Elísio falou, de voltar a enxergar, de usar todos os recursos possíveis para voltar a enxergar. Quando não tem mais jeito, que os médicos falam, vá procurar ajuda, vá procurar uma instituição. Nós temos casos de pessoas que ficaram, que nem a Tânia disse, 3 anos trancado em casa, o cara era médico, né? E ficou cego de repente e ele mesmo confessa, ele chegou até a pensar em suicídio, né? Tem casos de outros depoimentos que a gente ouve, da pessoa tentou até suicídio, e hoje em dia se diz, puxa vida, ainda bem que eu não consegui, né? Porque redescobriu a vida. Ela vai fazer quase tudo o que ela fazia antes, de uma forma diferente. Sim. O Elísio mesmo falou que ele não fazia essas atividades. Ele aprendeu a fazer. Ele começou a fazer. Nós temos a Carol é a voluntária mais
não vou falar antiga. Mas né? acabou de falar. Já me entregou. Carol está há 17 anos, ela que me levou para o KDV. E então nós temos alunos em comum, associados em comuns, né? E tem uma associada que ela comentou: eu hoje vivo muito mais sem a visão do que quando eu enxergava. Ah, é verdade. Porque eu saía da minha casa, ia trabalhar, saía do trabalho, ia para casa, cuidava de filhos, da casa do marido e não vivia. Hoje eu saio, viajo, curto, faço atividades, vou para cinema, trabalho. Eu tenho uma vida mais rica. Não é justificando, mas é mostrando que tem possibilidades. Sim. Existe um outro lado além da deficiência visual. Uma coisa muito legal que aconteceu uma vez, que a gente faz muito passeios, né? Pra praia, pro interior, que nem o ano passado, em 2017, a gente fez um passeio de raft para Juquitiba, fomos para Tapiraí para fazer trilha, e a gente todo ano vai pra praia. E uma dessas nossas viagens, uma aluna chegou para mim baixinho e falou assim: Carol, tem que pagar para entrar na praia? Aí eu falei: não tem que pagar para entrar na praia, a praia é pública, é livre. Ela falou: puxa vida, e como é que é o mar? Então são possibilidades que às vezes uma instituição que nem a nossa oferece, que antes realmente a pessoa não tinha acesso. E hoje ela vai ter com outro sentido, mas vai ter. Terá, né? Sim. Agora eu queria deixar bem claro o seguinte: nós não estamos fazendo apologia da cegueira. Porque nós vivemos sempre entre dois limites. Ou o cego é um gênio, ele é capaz, muito mais inteligente que qualquer outra pessoa, ele é melhor músico, ele é tudo melhor. Ou então ele é uma nulidade, ele não serve para nada, nem nada. Então, gente, ser cego é bom? Claro que não, tá? Mas não é motivo de desistir de viver. O que nós queremos mostrar com essas atividades todas, mesmo as recreativas, é que as pessoas podem fazer atividades e se tornarem assim acreditáveis, que as pessoas comecem a pensar. Por exemplo, um empresário, ele vê: puxa, se o cara joga xadrez, burro ele não é, então de repente ele pode desenvolver uma atividade dentro da minha empresa, né? E também não achar que ele vai ser o cara mais brilhante. Então, dentro da cegueira existem as mesmas limitações. Tem o cara mais esperto, tem o cara que tem mais facilidade ou menor facilidade. Né? Eu costumo falar até que é uma pessoa normal que não enxerga. Exato. Uma pessoa que... E a gente esquece muitas vezes, né? Claro que a gente tem dificuldades que quem enxerga não tem. Por exemplo, andar numa rua, nas calçadas que temos nas nossas cidades, é uma batalha diária. Além daqueles buracos que a gente já conhece, até onde tem que tomar cuidado, daquela árvore que está no meio da calçada, daquele degrau, que se é um caminho que a gente faz diariamente, tudo bem. Agora, além disso, nós temos um saco de lixo, tem o cocô do cachorro, do dono mal educado que não recolhe, entendeu? Então, porque a bengala é uma extensão do nosso braço. Nós estamos tateando o chão para onde pisar, tá? Então tu previne um degrau, um buraco. Agora tem coisas que altamente constrangedoras. Tu toca num cocô de cachorro, depois tu vai dobrar sua bengala para guardar na bolsa. Então é uma campanha que a gente gostaria até que fosse mais divulgada, né, para as pessoas pensarem nisso, se colocarem no lugar do outro. Isso é muito bacana mesmo, né? Trazer a cidade mais humana. Pensar. Isso não só para a pessoa com deficiência, mas para todo mundo. Sim, questão de porque cidadania, a gente, né? exatamente, a gente andando na rua também está sujeito a pisar. As calçadas melhor conservadas, qualquer pessoa com um pouco de limitação de movimento tem dificuldade. Sim. Então é para todo mundo, né? Então deixar calçada livre de saco de lixo, de coisas jogadas, né? Que prejudicam todo mundo. Sim. O KDV, ele trabalha com voluntários, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse corpo de voluntários e da necessidade de mais voluntários. Eu vou deixar para a nossa mãe da voluntária. Nós temos, além do corpo de voluntários, assim, desses que nós já falamos, que depois deixa a Carol falar essa parte, eu digo, a busca de parcerias com empresas.
Tá? Empresas que nos apoiem financiando, porque nós temos a casa própria. Certo. Tá? Mas temos as despesas de água, Sim. luz, telefone, tem que pagar o funcionário que vai todos os dias lá, manter a sede aberta. E o CADEVI tem um diferencial das outras entidades, ele abre à noite e aos sábados. Tá? Nós, a partir do meio-dia, de segunda a sexta, até 9 da noite ou 10, dependendo da atividade daquele dia, sábado o dia inteiro. Certo. Né? E essas pessoas precisam ser remuneradas. Sim. Né? Mas nós queremos parceiro com empresas que vejam uma forma de colaborar com as nossas atividades, sem que a gente tenha que vender a alma para eles. Complica, né? Conta um pouquinho, Carol, então, assim, onde há necessidade, quais áreas, quem tem interesse, quer ajudar, como faz? Bom, todas as áreas a gente pode receber voluntário, porque às vezes o professor ele está sozinho e às vezes tem alguém para ajudar, algum aluno que tem um pouco mais de dificuldade. Então, se você tem alguma facilidade, alguma formação, por exemplo, em informática, em educação física, em fisioterapia, em pedagogia para dar aula de inglês, de português, culinária, às vezes você tem um dom, você pode ensinar, qualquer dom que você tem, você esteja disponível a fazer, aula de dança, qualquer dom que você tem e você esteja disponível a fazer uma troca, o CADEVI vai aceitar e vai fazer o treinamento e vai fazer com que você se sinta preparado para começar a atuar. A grande questão do voluntariado é que, assim, muitas pessoas começam e não entendem a responsabilidade que é ser voluntário. E o CADEVI ele tem uma característica muito própria de ser uma família mesmo. A gente está com muitos alunos, eu tenho a mesma turma de alunos desde 98 e 2002 que eu comecei. Tenho o mesmo núcleozinho de alunos e nesse inteirinho entraram muitos outros alunos que estão com a gente desde aquela época. Certo. Então são pessoas que crescem junto conosco. Então existe uma relação de troca muito grande e às vezes o voluntário ele esquece dessa responsabilidade. Então ele se oferece, a turma começa e depois tem algo mais importante para fazer naquele momento. Me permite acrescentar uma coisa? Claro. Por exemplo, quando a gente pede apoio das empresas para remunerar esses profissionais, porque eu acho assim, o voluntário é aquele que vem dedicar uma parte do seu tempo. Eu gostaria que não fosse da sua profissão, porque se a pessoa fez um curso de educação física, ou de psicologia, ou sei lá de quê, ela fez aquilo pensando em viver daquilo, como uma atividade profissional. Eventualmente, se ela quisesse colaborar numa festa, num fim de semana, num passeio, tudo bem. Agora, a partir do momento que ela assume uma responsabilidade, que nem a Tânia, que nem a Carol, que já estão lá há 15, 12, 13, quantos anos, Tânia? Mais de 10, né? 10. Então, a Sumaia, o Luciano, que é nosso porteiro, esse pessoal, as pessoas teriam que ser remuneradas por isso. Até porque, com todo o direito, se um dia aparecer uma oportunidade melhor, né, elas têm todo o direito de dizer, gente, até agora deu para trabalhar de graça, agora eu estou precisando custear minha vida. Eu já tenho um parênteses em cima disso, porque eu me ofereci para trabalhar, porque eu queria ser voluntária mesmo. Certo. Então, a minha ideia é justamente essa, de proporcionar o meu ensinamento, que eu tenho de ensinamento para eles. Certo. Então, eu sei que a aula de Pilates, tirando a aula de orientação à mobilidade, que é voltada, específica para, o Pilates vai trazer vários benefícios para eles, que são necessários. Equilíbrio, força, consciência corporal, flexibilidade, mobilidade, né? Que é o que eles precisam. Eles têm que ter essa consciência corporal e usam isso no dia a dia. Então, a minha intenção foi passar o meu conhecimento para que eles tenham melhoras nas capacidades físicas que eles necessitam. Bom, mas não necessariamente, não necessariamente, por exemplo, nós temos uma formação acadêmica. Às vezes você está em casa, poxa, eu quero muito me dedicar 1 hora na semana para uma instituição.
Às vezes você não tem uma formação, mas você tem a força de vontade. Então desejo. pode ir lá e ajudar a gente a fazer algo. Ou a gente tem muitas vezes passeios pontuais, a gente tem atividades que a gente só precisa de pessoas para ajudar a guiar. Bom, parabéns pelo trabalho, foi muito bom conhecer o trabalho de vocês. A gente vai deixar aqui então o site. Você que tem o desejo então de se tornar voluntário ou uma empresa que quer se tornar parceira, é www.kdevi.org.br. Novamente, kdevi.org.br. Muito obrigado pela presença de vocês, foi ótimo tê-los aqui. E o nosso programa acaba agora, mas a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.